Que episódio decepcionante. Eu acabei de assistir o 7º episódio da 2ª temporada de Pacificador e ele não foi nada do que eu esperava. Não pelo hype que foi colocado pra gente no final do episódio 6, com a revelação de que a dimensão alternativa que Chris tanto adorava é, na verdade, a Terra X. Como eu não vi essa merda? Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola, estou aqui para fazer a análise direta do 7º e penúltimo episódio da 2ª temporada de Pacificador. Eu acabei de assistir, pessoal. Tá bem fresco na minha memória, literalmente, eu acabei de desligar a televisão e vim gravar pra vocês, beleza? E vou falar pra vocês todas as minhas opiniões e teorias para não só o futuro do Pacificador, mas o futuro do DCU, de acordo com as falas do querido Cabeça Branca, do James Gunn. Então antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like nesse vídeo, porque se estou aqui fazendo agora, falando até um pouco mais baixo aqui, porque a galera tá toda dormindo, é porque estou aqui pra fazer conteúdo pra vocês direto, de primeira mão. Quando o episódio 6 terminou, nós descobrimos que aquela dimensão tão querida por Christopher Smith era, na verdade, a Terra X, a dimensão onde os nazistas ganharam a Segunda Guerra Mundial. E isso tudo é descoberto simultaneamente pelos personagens. Enquanto a Adebayo está sendo perseguida por ser uma mulher negra em plena rua por cidadãos enfurecidos, inclusive o Keith, o irmão do Pacificador, Emilia Harcourt abre finalmente os olhos do Christopher Smith para todos os sinais que mostravam isso para ele. E isso mais uma vez remete a gente a lembrar de que Chris foi criado pelo seu pai, o Dragão Branco, que era sim um nazista declarado. Então tudo dentro dele está muito enraizado. Já era algo comum para ele. Os personagens eles têm que fugir a todo momento. A Adebayo está fugindo ainda daqueles aldeões enfurecidos, mas é salva por ninguém mais, ninguém menos do que o Judo Master. Vai ser chocante, cambada! Que acaba ali fritando todas as pessoas que estavam perseguindo numa piscina, e os dois ficam numa casa abandonada esperando chegar a noite para que eles possam voltar para a mansão do Pacificador e usar o portal para ir embora, já que o mestre judoca ele tinha ficado preso ali quando tinha seguido o Pacificador. Inclusive nesse momento aqui a gente consegue ter uma aproximação muito boa do judoca com a Adebayo. Por quê? Por que ele a salvou? Porque ele também é uma minoria dentro daquele mundo. Ele também é uma minoria que estava sendo perseguida. E junto da Adebayo, eles conseguem fazer uma espécie de resistência. Uma resistência só deles. E conseguem quebrar tantas paredes que existem entre o judoca e a equipe do Pacificador. Ele começa a desmitificar um pouco quem é o Pacificador, quem é o Christopher Smith, através daqueles que representam a melhor parte do Chris, que são seus amigos. Se eu soubesse que você era tão legal, eu nunca teria eletrocutado você. Mas de outro lado, a gente tem o Chris e a Emilia Harcourt finalmente fugindo da Argus. O Chris até brinca e termina com a Harcourt da Terra X, e eles dois saem na passe-bicicleta, nem sei como é que fala, enfim, na motocicleta aí do Pacificador, e são perseguidos pela polícia de Evergreen. Porém, eles são salvos por ninguém mais, ninguém menos do que o Dragão Azul. Por que o Dragão Azul faria isso, pessoal? Ele tinha torturado lá o Economos para descobrir toda a verdade sobre essa história de realidades paralelas. E assim o Dragão Azul conta pro Keith que seu verdadeiro irmão e seu filho, na verdade, está morto. O Dragão Azul parece muito mais centrado do que o Dragão Branco da Terra 1, e também muito mais centrado que o Keith dessa Terra. Afinal de contas, o Keith estava meio abalado por descobrir que seu irmão podia estar morto. Tentando descobrir a verdade com o que aconteceu com seu verdadeiro filho, o Dragão Azul descobre que o Pacificador, na verdade, matou o Pacificador da Terra X por acidente. A história do Christopher Smith parecia um pouco nebulosa para o Keith, mas esse Aug Smith, esse Dragão Azul, é diferente. Olha que nazista mais generoso. Oh, não me chama assim não, hein? Não te chamar de nazista? Eu não criei os problemas no meu mundo, garota. Não concordo com eles. E eu acho muito interessante a gente fazer dois paralelos com isso. Primeiro, em uma conversa que o judoca e a Adebayo têm enquanto eles estão jogando ali um jogo. Eles estão falando um pouco das diferenças desse mundo, além, lógico, do fascismo instaurado. Mas a Adebayo começa a colocar na nossa mente a sementinha de que talvez esse mundo tão aterrorizante que a gente acha que não exista, na verdade existe. Pois afinal de contas, o fascismo e o preconceito ainda estão enraizados, e parece que hoje, em pleno século XXI, as pessoas que pensam desse jeito já não têm mais vergonha de pensar. O triste é que eu não sei bem se esse mundo nazista é tão diferente do nosso quanto a gente gostaria.
Pode crer. Será mesmo que, na verdade, esse grande ato espalhafatoso que o James Gunn coloca dentro dessa temporada de Pacificador não seja para refletir uma verdade que está dentro da nossa sociedade? Que a Alemanha tenha ganho ou que os Estados Unidos tenham ganho, existe preconceito de qualquer jeito. Existe colonização de qualquer jeito. Existe um império ainda operando. Um império que hoje expulsa estrangeiros imigrantes de seu próprio território. É de se pensar, não é? Merda. É verdade. O dragão azul desse mundo pode ser a exceção à regra. Afinal, se tudo é um pouco distorcido e diferente, esse Alg Smith, na verdade, parece ser bem mais amoroso, bem mais calmo, bem mais pensativo e parece não tão nazista quanto o seu doppelganger da Terra 1. Mas Keith não acredita. Keith está cego por vingança e o próprio pai fala para não deixar a vingança tomar conta dele. Assim como as drogas, a violência tomava conta do seu filho agora falecido. De verdade, eu tava começando até a sentir simpatia por esse dragão azul, mas não deu nem tempo. O Adrian Chase e seu doppelganger tinham saído ali para conseguir salvar a Adebayo. E quando encontraram a Adebayo, precisavam achar um jeito de entrar na mansão. Quando eles entram na mansão, é quando o vigilante faz uma das maiores merdas do episódio, que é matar o dragão azul. De uma forma muito cruel, inclusive. E marca isso, porque tudo isso começa a virar um acúmulo de uma bola de neve dentro da mente do nosso pacificador. Eu fiquei mal quando o dragão azul morreu. Imagine o Keith, que tinha acabado de saber que perdeu o irmão e agora perdeu o pai. Ele fica possesso. E toda essa confusão chama a atenção da polícia, que já estava querendo entrar na casa porque o pacificador estava sendo acusado de ter matado os policiais que tinham um perseguido. Mas na verdade quem matou foi o próprio dragão azul. E aqui a gente tem o retorno, ou melhor, na verdade o doppelganger do Larry Fitzgibbon, que era um dos oficiais lá da primeira temporada, que foi infectado com uma das mariposas. Lembra dele? É o mesmo cara que fez o primeiro Todo Mundo em Pânico. Eu sempre lembro dele graças a esse papel. Agora eles têm que fugir da polícia e também do Keith, que tá possesso e quer matar o pacificador a todo custo. Só que a gangue ali, inclusive arrastando o Economus amarrado numa cadeira e o Wiggly também, acabam indo pro portal. Quando o Keith tenta impedir o pacificador de chegar nesse portal, a gangue se junta para dar uma surra no Keith, deixando à beira da morte. E esse talvez tenha sido uma das minhas cenas favoritas e mais tocantes e mais profundas da série toda. Quando o pacificador vê seu irmão sendo torturado por seus próprios amigos à beira da morte, é quando ele se lembra que ele mesmo causou a morte do seu irmão lá na Terra 1. Rapaz, calma! A atuação do John Cena aqui é de uma maestria muito, muito grande. Principalmente para quem tem preconceito com toda a patota de ator que veio da luta. Ele consegue transmitir o verdadeiro trauma presente no Christopher Smith. E quando ele pede para parar, porque o Keith já tá quase morrendo, Chris percebe a constante de todas as tragédias que aconteceram com aqueles que ele ama, eram ele mesmo. É o próprio pacificador. Isso foi de uma sagacidade de roteiro dentro da mente do James Gunn. E mais uma vez eu falo, pô, é legal ver a Terra X, é legal ver as referências, é legal ver o Lex Luthor, mas é muito mais gostoso quando tudo isso tá combinado com o desenvolvimento desse personagem. Eu sinto muito mesmo. Que personagem bom, que personagem incrível, arrependido agora, sabendo de todas as atrocidades que ele já fez e agora se conectando. A morte de Rick Flag, a morte do seu sósia, a morte do Keith, a morte de seu pai. Esse personagem tá cansado, esse personagem tá exausto, esse personagem sente a necessidade de se punir. Agora ele troca de lugar com a Emília. Lembra que eu falei no último vídeo que a Emília a todo momento entrava em brigas porque ela queria se punir pelas más decisões que ela tinha? Agora é o pacificador que vai procurar se punir. Vai isentar seus amigos de qualquer erro que eles tenham feito, porque ele acha que ele é o catalisador de toda a atrocidade que aconteceu durante a sua vida. Que fica à beira da morte e o Adrian Chase da Terra X, ele dá cobertura para que todo o pessoal da Terra 1 pudesse voltar. Emília iria matar o Keith se não fosse pela polícia tentando invadir. Então Keith continua vivo. Isso é muito importante. Calma que eu vou levar isso para as nossas teorias. Mas lá na Terra 1, bom,
a Argos, ela tinha conseguido encontrar ali o grande sujeito que o Lex Luthor tinha escondido, que iria ajudar eles a encontrar o portal. Todo mundo achava que poderia ser alguém diferente, algum personagem da DC, etc. Mas não, era só o bigodudo lá que apareceu em Superman. Ele ajuda ali a rastrear o portal até a casa do Adrian Chase. Quando o Pacificador e sua patota chegam de volta na Terra 1, a Argus, o Rick Flagster e a Sasha Bordox e o Flurry estão rodeando a casa e o Pacificador se entrega. Ele isenta todos os seus amigos. O Judoka acaba corroborando com essa mentira, vendo que Pacificador estava se sacrificando pelos seus amigos e Pacificador é preso e o portal apreendido. Os outros, todos eles, me pegaram e me convenceram a te entregar. É assim que se encerra o episódio, minha gente. E agora algumas teorias. A primeira é: a Argus está com o portal e, segundo as cenas dos próximos episódios, eles vão tentar abrir esses portais para procurar alguma coisa. Não se sabe o que, e isso é uma pulga atrás da orelha do Economus e da Emilia Harcourt. O que a Argus quer com o multiverso? E o Economus até fala pra ela nessas cenas dos próximos episódios: desde quando a gente fez alguma coisa boa para o bem maior, né, para a população? Desde quando a Argus serve a algum interesse público? Eu fico pensando, será que o Rick Flag não quer encontrar o sósia do filho para tentar mais uma vez suprir a falta dele? Quem sabe? Mas a história da Terra X pode não ter acabado ali, pessoal, pois eu acho sinceramente que o Keith vai voltar para que a Terra X possa invadir a Terra 1. É isso que consta tanto o crossover do Arrowverse quanto as histórias nos quadrinhos. A Terra X quer conquistar as outras terras, quer transformar as outras terras tal qual a sua imagem. Eles não admitem que eles perderam na Segunda Guerra em todas as outras terras. Então eu acho que sim, James Gunn pode ter começado aqui em Pacificador o início da sua saga. James Gunn falou que o finale de Pacificador estaria muito intrinsecado com o futuro do DCU. Quando ele foi apresentar para o David Zaslav, ele apresentou o final de Pacificador da segunda temporada. Então eu acho que, se for definir um curso ali, uma linha narrativa para o resto do DCU, eu tenho certeza que o James Gunn pode estar escrevendo Crise na Terra X. E Keith pode ser o cara que vai liderar, ou pelo menos dar um indício de que existe outra Terra. Eu queria mais tempo, eu queria mais desenvolvimento dentro da Terra X. Tudo bem, pode ser apenas a primeira mergulhada de dedo na piscina, que é a invasão da Terra X, que é a crise na Terra X. Mas, cara, porra, eu gostaria de ter visto mais. Eu achei broxante, de verdade, eu achei broxante esse episódio em relação a Terra X. Cara, ele é curtíssimo, 33 minutos. Não me dá a sensação de que seja um finale, mesmo que a gente tenha ali mais um episódio, o 8º episódio. Inclusive, quero fazer um vídeo comparando essas duas realidades, né? A Terra X da DCU com a Terra X do Arrowverse. Eu já tô preparando e cozinhando aqui para quando acabar a segunda temporada, eu já começar a escrever e trazer a comparação aqui. Porém, eu gostei muito porque desenvolve muito bem o Chris. Fez o crossover na Terra X do Arrowverse ficar muito melhor do que esse. Olha o que eu tô falando, viu? E vocês, gostaram do episódio? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima, nerds. Fui!